Vamos mergulhar hoje numa narrativa fascinante do antigo livro dos Juízes. É uma história que, olha, não segue uma linha reta, sabe? Pelo contrário, ela se repete quase como um ciclo vicioso e é cheia de drama. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. A ideia central do texto que a gente vai ver é que a história não é só uma coisa progredindo para frente, mas sim um padrão que se repete, quase previsível. Vamos ver como isso se desenrola na prática. Então, a história não começa com uma guerra, uma grande batalha, não. Começa com uma coisa bem mais sutil, mas que é a base de tudo: um teste. Um teste colocado de propósito para uma nação inteira, para ver que caminho as novas gerações iriam escolher. A premissa é basicamente esta. O texto diz que certas nações foram deixadas naquelas terras por um motivo bem específico. Elas estavam ali para servir como um teste de fidelidade, de obediência do povo de Israel. E o texto é bem específico. Ele lista exatamente quem eram essas nações. Imagina só, viver no meio desses povos era um desafio cultural e religioso constante para os israelitas. E qual foi o resultado? Uma falha. O texto é bem direto. Diz que o povo se misturou, adotou outras práticas e, nas palavras da própria narrativa, se esqueceram do Senhor seu Deus. E isso, claro, prepara o terreno para tudo que vem depois. Essa primeira falha não é um evento que acontece uma vez e pronto. Na verdade, é o que dá o pontapé inicial para um ciclo de 4 estágios que vai se repetir de novo e de novo ao longo da história. Então, o ponto central aqui é esse padrão de 4 partes. É como se fosse um motor que move a história toda. O pecado leva à opressão, a opressão leva a um pedido de socorro, e esse clamor finalmente traz a libertação. E aí, o ciclo começa tudo de novo. O primeiro exemplo disso é a história de um juiz chamado Otniel. É uma ilustração perfeita desse ciclo em ação, como um caso de livro. E o ciclo se desenrola exatamente como previsto. O povo peca e o resultado são 8 anos de opressão por um rei da Mesopotâmia. Eles clamam por ajuda e Otniel aparece como o libertador. Depois da vitória, a terra fica em paz por 40 anos. Ciclo completo. Agora, o que é bem interessante aqui é a escalada da situação. Veja só, no segundo ciclo, a opressão dura mais que o dobro, 18 anos. Mas a libertação também traz o dobro de resultado, 80 anos de paz. As apostas, claramente, estão ficando mais altas. E é isso que nos leva para a segunda história, que é bem mais detalhada, mais dramática. A história de Eude, o libertador canhoto. Esse detalhe aqui é genial e crucial para entender o plano. O fato de Eude ser canhoto não é só uma curiosidade, foi isso que permitiu que ele escondesse uma espada bem comprida na coxa direita, um lugar onde ninguém esperaria que um guerreiro destro aguardasse. Uma sacada e tanto. O antagonista da vez também é descrito de um jeito bem vivo. O texto faz questão de enfatizar que o rei Eglon era muito gordo. E acredite, esse detalhe vai se tornar super importante no clímax da história. E aqui está a frase-chave. Com essas palavras, Eude convence o rei a mandar embora todos os guardas. Ele cria uma falsa sensação de intimidade, de segurança, preparando o terreno perfeitamente para o ataque. E o momento chega. Sozinho com o rei, Eude age. A mão esquerda vai buscar a espada na coxa direita e ele ataca. O texto não economiza nos detalhes, é bem gráfico. A lâmina inteira, com o cabo e tudo, é simplesmente engolida pelo corpo do rei. O texto diz que a gordura se fecha sobre a arma. É uma imagem bem forte. Mas a frieza de Eude é impressionante. Em vez de simplesmente sair correndo, ele tranca as portas por fora. Isso cria a ilusão de que o rei só não quer ser incomodado, uma manobra que compra um tempo valiosíssimo para ele escapar. Já livre, Eude toca a trompeta e reúne as tropas de Israel. O jogo vira completamente. E o texto relata o resultado. 10.000 soldados moabitas foram abatidos e são descritos como todos corpulentos e todos homens valorosos. E qual o resultado final de toda essa libertação, que foi violenta e super audaciosa? 80 anos de paz. É o período mais longo de tranquilidade que a gente viu na narrativa até agora. Então, quando a gente dá um passo para trás e olha o quadro todo, a gente vê que não são só histórias de heróis individuais. Elas estão, na verdade, ilustrando um padrão muito maior, um ciclo de comportamento e consequência. E o padrão não para em Eude, não. O capítulo termina mencionando rapidinho Sangar, que também libertou Israel, o que só reforça a ideia de que esse ciclo é a norma e não a exceção.
nessa parte da história. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, né? Se a gente consegue identificar esses ciclos e narrativas tão antigas, ou até na nossa própria história, será que só reconhecer o padrão já nos dá o poder de quebrar esse ciclo? Fica aí uma questão para a gente pensar.